Muita paz a todos, é sempre uma alegria muito grande estarmos em nossa casa, então que Jesus nos abençoe, nos ilumine e seja entre nós, que Deus nos abençoe. Como nossa irmã muito bem disse, nós vamos conversar a respeito da vida de um homem que foi dos mais importantes da história da humanidade, do século XX em especial, mas que infelizmente não há muitas referências sobre sua vida, o que até dificulta mesmo o estudo sobre a mesma, mas que é de grande valia o ensinamento que ele nos deixou. O século XIX, ele foi muito importante para a humanidade, porque aquele período que foi espaçado de 1801 até 1900, esses 100 anos, foram de grandes revoluções a nível cultural. Enquanto o século XX, que iria lhe suceder, teve uma grande importância a nível científico, o século XIX teve uma importância fundamental a nível ideológico, a nível filosófico, a nível religioso. Tanto que foi no século XIX que nós vimos surgir a doutrina espírita na Terra. Foi no século XIX que eclodiu as grandes revoluções filosóficas do iluminismo francês e grandes pensadores que vieram ao mundo para fazer com que a humanidade desse novos saltos a nível de transformação intelectual, que originará e que originaria mais tarde muitas transformações a nível prático, como aconteceu, por exemplo, com a Revolução Francesa, que abriu espaço para uma nova organização social e política que hoje a humanidade possui. Essas transformações, todas essas grandes transformações que a humanidade atravessa e está sempre atravessando, porque o progresso ele é constante, faz com que a sociedade se renove dia a dia. E como a sociedade nada mais é do que o conjunto de todos nós que estamos encarnados na Terra, ao incorporarmos esses princípios para o bem, naturalmente, as transformações no planeta vão acontecendo, porque nós nos predispomos a essa mesma transformação. Daí vem o progresso científico, intelectual, moral, tecnológico, religioso, todo o progresso que a humanidade necessita a nível intelectual e a nível moral, que são os dois grandes ângulos da evolução humana, partem exatamente do campo das ideias. E Jesus, na sua infinita misericórdia, que acompanha e preside ao progresso do planeta, envia sempre os seus missionários ao mundo para que esses missionários, então, possam ser os porta-vozes, os impulsionadores da nova era. Todos nós, de alguma forma, somos missionários do Senhor, porque temos nas mãos essa tarefa de construir um mundo melhor. Mas embora todos tenhamos essa nobre missão, há sempre seres mais elevados que vêm ao mundo, enviados por Deus para apressar o progresso da humanidade. E para que esse progresso seja intensificado, precisa que esses grandes espíritos venham ao mundo. E é assim que a humanidade vê periodicamente homens como Allan Kardec, como Mahatma Gandhi, como Chico Xavier, ou mulheres como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, como Anália Franco, pessoas que entregam suas vidas pela causa nobre da caridade, pela causa grandiosa da construção de um mundo melhor, e fazem com que essa entrega total, a partir do esquecimento de si mesmo, seja uma alavanca ainda mais poderosa na construção de um novo mundo, fazendo com que essa contribuição, que de nossa parte muitas vezes é pequena, desses espíritos seja uma contribuição grandiosa, alavancando ainda mais o progresso da humanidade. Foi assim então que o século XIX viu nascer inúmeros espíritos dessa natureza. Um deles em especial, que é o nosso homenageado da manhã de hoje, nasceu em janeiro de 1875 e ficaria conhecido com seu nome naturalmente de nascença, que permaneceria sempre com ele, jamais o mudou, e que é um nome conhecido de todos nós, o nome, mas a vida não tão conhecida, do grande apóstolo Albert Schweitzer. Schweitzer ele nasceu em 1875, no mês de janeiro, na região chamada da Alsácia, que era uma região que pertencia ora à França, ora pertencia à Alemanha, porque era uma região da Europa que vivia sendo motivo de guerra entre esses dois países. Então não se sabe ao certo se a sua naturalidade era necessariamente francesa ou alemã, embora tudo indica que seja francesa. Mas a verdade é que ele nasceu nessa região da Alsácia, e esse homem que teve uma vida tão preciosa e tão importante, que é homenageado em muitos lugares, como nós aqui perto temos um hospital com o nome de Albert Schweitzer, mas
mas infelizmente sua vida não é tão conhecida quanto deveria ser. Em parte por falta de informações mesmo, porque há poucas referências. De outro lado, por falta mesmo de busca, de cultura, de valorizarmos aqueles que construíram a nossa história. Esses seres deram-nos uma contribuição tão preciosa que o estudo de suas vidas faz com que nós venhamos a aprender ainda mais aquilo que Jesus nos deixou, porque eles vivenciaram verdadeiramente o que o Mestre nos legou. Schweitzer nasceu em 75, como dissemos, e nasceu em uma família muito bem colocada na região da Alsácia. Diferente de muitos missionários que nascem em famílias pobres, em grandes dificuldades, que passam por uma infância muito difícil, ele teve uma infância muito boa. A nível de situação socioeconômica, de situação financeira, não tinha qualquer tipo de carência, nada que lhe fizesse falta ou que lhe prejudicasse a infância. Isso fez com que ele tivesse o caminho, de certa forma, facilitado, entre aspas, nesses primeiros passos, sem essas dificuldades que incomodam a qualquer um, que são as dificuldades socioeconômicas. E desde cedo, os seus pais perceberam nele uma grande tendência para esse lado da fraternidade, para esse lado da solidariedade. Como criança, naturalmente, ninguém sabe aquilo que a criança será no futuro. Ao olharmos uma criança, somente Deus o sabe, a missão que ela tem a desempenhar. Mas cabe aos pais e educadores observar as tendências, observar os gostos, observar os hábitos, para a partir daí canalizarmos para o bem aquilo que a criança já está demonstrando desde cedo, até porque a criança nada mais é do que o somatório de inúmeras experiências do passado. As tendências do presente são resultado de hábitos cultivados em reencarnações transatas. Essas reencarnações do passado agora ressumam na existência do presente em forma de gostos, em forma de tendências. Ele possuía uma grande tendência para esse lado da solidariedade, a sua preocupação com o próximo, o seu desejo de servir, a sua vontade de estar sempre ajudando, chamou a atenção de seus pais. Mas isso, naturalmente, no dia a dia, muitas vezes não era motivo de grandes preocupações, até porque se o filho era uma pessoa bondosa, os pais já estavam tranquilos. Mas mal sabiam eles a missão preciosa que Albert tinha para desempenhar. Suas dificuldades na infância não foram, como dissemos, dificuldades materiais, mas foram dificuldades a nível moral, porque ninguém exerce uma tarefa dessa natureza sem passar por dificuldades. Aliás, ninguém passa pela terra sem passar por dificuldades. Todos atravessamos obstáculos, e quanto maior a missão, maiores são os obstáculos que o ser atravessará. Ele passaria por muitos obstáculos na sua infância. Um deles, por exemplo, foi a perseguição política que a sua família sofreu. A família Schweitzer era uma família muito influente, muito importante na Europa naquela época, de muitas pessoas voltadas à cultura, voltadas à política. Seu pai, seu tio, ocupavam cargos na região da França, eram prefeitos, eram governadores, e naturalmente aqueles que exercem cargo de natureza política sofrem sempre uma pressão maior, sofrem sempre uma incidência maior de cobranças, de críticas, de perseguições. Fora outras pessoas a nível cultural que também faziam parte da família. Ele era primo, por exemplo, do inesquecível filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, que desenvolveu a teoria do existencialismo, e embora a sua tese fosse um tanto materialista, porque enaltecia os valores materiais em detrimento do lado espiritual, foi alguém de grande importância para a cultura europeia do final do século XIX, princípio do século XX. Teve importância pelo renome que Sartre conquistou, mas infelizmente não teve grande importância espiritual o trabalho que desempenhou devido a esses valores que teve a oportunidade de cultivar. O que levará Schweitzer mais tarde a dizer: meu primo era muito inteligente, mas Deus o perdoará de ter valorizado tanto o materialismo. Era a sabedoria de um homem que sabia os reais objetivos da vida. Sua infância, então, foi uma infância comum, como outra criança qualquer, mas naturalmente um pouco diferente também de outras crianças, porque estava ele vivenciando ali o aprendizado que o prepararia mais tarde para as grandes lutas que iria enfrentar. Muitas ocasiões que ele passou na infância ficaram para sempre na sua memória, como acontece na vida de todos nós. Quantas situações que vivenciamos na fase infantil que permanecem eternamente conosco, servindo-nos de modelos, de exemplos para o bem, ou de traumas
para conflitos futuros, quando a educação não é muito bem direcionada. Narrará ele mais tarde quantas situações vivenciou que muito lhe marcaram. Uma delas, por exemplo, foi quando ele estava com um grupo de amigos pela rua e sempre passava um homem puxando uma carroça e os meninos debochavam e ele sempre evitava aquele tipo de deboche, porque sentia no seu íntimo que não era uma coisa correta. Era uma criança também, mas ele sentia que não era o correto, o coração lhe dizia que não deveria debochar dos mais simples, mas todos seus amigos o faziam, e o homem passava com a sua dificuldade carregando a carroça, até que certa vez ele resolveu entrar na brincadeira, e com a sua pouca idade, em torno dos 10 anos aproximados, ele resolveu então caçoar, até que ele chamou a atenção, que nunca, independente do deboche, independente daquilo que as crianças lhe faziam, jamais aquele homem se alterava, e mesmo quando era mais intenso, partindo até para uma certa agressão verbal que muitas crianças faziam, ele olhava tranquilamente para as crianças, bondosamente, muitas vezes sorria e continuava a sua caminhada. Diz ele que isso lhe serviu de ensinamento para sempre. Nós podemos tirar sempre preciosos ensinamentos das coisas simples. Aquilo lhe serviu de ensinamento para a vida inteira, porque diante das dificuldades é possível permanecer tranquilo, é possível permanecer sereno e calmo diante das maiores turbulências que podem se nos apresentar. Para sempre aquilo foi na sua memória e no seu coração, porque ele não imaginava as lutas que enfrentaria. Outra situação que muito marcou a sua infância foi quando certa vez ele estava na escola e um rapaz lhe chamou para a briga. Ele nunca foi de brigar em escola, naturalmente, não gostava e não concordava quando seus amigos o faziam, até que naquele dia aquele adolescente perdeu a cabeça e então partiu para a briga com um outro rapaz. Essas brigas de criança adolescente que existem em escolas, eles então se atracaram no pátio da escola. E ele então conseguiu vencer a briga, conseguiu agredir o outro rapaz, o rapaz ficou caído no chão. Quando ele se levantou com aquele ar de vitória e diante do aplauso dos seus coleguinhas de escola, o menino que estava caído olhou e falou: você se aproveita de mim porque você é mais forte, mas se eu pudesse me alimentar todos os dias como você, eu seria forte também. E ele teve um impacto naquela cena, porque ele era de família rica, ele era filho de políticos locais, de uma família cultural, não lhe faltava nada a nível material, mas boa parte das crianças que ele convivia eram crianças simples, de famílias mais humildes, e aquilo lhe marcou para sempre. Não é o fato de ganhar uma briga pura e simplesmente que fará de uma pessoa ser uma pessoa importante. A voz, o ensinamento e o comentário daquele jovem caído, lhe dizendo que se pudesse se alimentar todos os dias também seria forte, lhe serviu de ensinamento para sempre. Como nós podemos tirar ensinamentos preciosos que permanecerão conosco? Como nós podemos retirar de cada situação determinados valores que vão acompanhar conosco a vida inteira? Como todos nós nos acompanham valores que um dia tivemos a oportunidade de colher. E ele percebeu ali, num simples e breve ensinamento de adolescência, como que as glórias do mundo são efêmeras, como que muitas vezes estar por cima não significa necessariamente ser vitorioso, significa ser um derrotado, e muitas vezes aquele que está aparentemente por baixo é que é mais valioso para Deus. Estar vitorioso para o mundo nem sempre é ser vitorioso para Deus. O mundo é feito de ilusões, as vitórias da terra são ilusórias, são efêmeras, a fama e a glória do mundo é sempre passageira. Nós queremos uma glória que seja eterna, nós queremos uma honra que seja para sempre, que não seja transitória. Se ela é material, ela é passageira. Se for espiritual, ela é eterna. Schweitzer então prossegue na sua vida normal e ele começa a desenvolver, devido à condição que sua família lhe dava, todos os talentos que possuía, e era um jovem extremamente talentoso. Desde cedo, por exemplo, desenvolveu a arte da música, tinha tal talento para a música que pegava determinado instrumento e em pouco tempo era capaz de aprender. Tornou-se, com 20 e poucos anos de idade, já era um dos maiores intérpretes de Bach.
Bach foi um dos maiores músicos de todos os tempos e Schweitzer interpretava no piano e em outros instrumentos as músicas de Bach com uma sabedoria, uma perfeição que ninguém na Europa inteira era capaz de fazer. Isso lhe projetou cada vez mais para os círculos culturais, ao mesmo tempo em que estudava teologia, mergulhava o pensamento na história da cristandade, na ortodoxia católica, na tradição protestante, tanto que mais tarde ele se tornaria pastor, além de músico, se tornaria um grande pastor, pregador das doutrinas protestantes. Ele então, mergulhando cada vez mais o pensamento na área da filosofia, tornou-se um grande filósofo, dedicado à investigação do pensamento, partindo da filosofia socrática e tudo o mais que fazia parte da busca cultural, já que a filosofia nada mais é do que a busca constante pelo saber. Tudo isso então vicejava na sua alma como uma vontade imensa de utilizar esses valores para colaborar na construção de um mundo melhor. Afinal de contas, de que vale o nosso aprendizado se não é para trabalhar pelo bem do próximo? De que adianta eu saber muito e reter esse conhecimento para mim? De que adianta estudar muito e isso só ser útil para mim mesmo? Temos que utilizar os nossos conhecimentos, por menores ou maiores que sejam, na construção do bem da humanidade, para fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. Aí sim estaremos cumprindo verdadeiramente a nossa tarefa. Ele continua nessa sua saga de estudo e trabalho, estudos e trabalhos, torna-se pastor, começa a lecionar e então decide naturalmente seguir a carreira de músico e de filósofo, como ele estava programado, como é da tradição normal, seria o encaminhamento natural da sua família, já que ele não quis seguir a política, a sua tendência para a música, para a arte, para a filosofia, era uma consequência natural. Mas algo aconteceu que mudaria para sempre a sua vida. Quando ele, começando a estudar sobre teologia, se apaixonou pela doutrina cristã, se apaixonou pela mensagem de Jesus e começou a falar dentro de si aquela voz que dizia que ele tinha que perseguir o ideal cristão e que o trabalho no bem deveria ser o objetivo maior da sua vida. Não seria apenas um grande músico, embora ser um músico já é uma grande contribuição, mas ele queria mais, ele queria esquecer de si mesmo para colaborar com o bem da humanidade, até que certa vez, ele nesse ímpeto e nessa preocupação com os mais necessitados, com a preocupação com aqueles que sofrem, com o desejo sincero de sempre servir, certa vez ele estava com 29, 30 anos de idade. Estamos, portanto, em 1905, no amanhecer do século XX, em plena Europa cultural de 100 anos atrás. Ele, certa vez, está na Sociedade Missionária da Alsácia, na região mesmo onde vivia, aguardando um amigo. E então havia algumas revistas. Num canto, ele pegou uma revista para ler. E aquela voz que falava no seu coração, agora gritaria ainda mais alto, porque enquanto ele pegou aquela revista para esperar o amigo e começou a folhear, aquele jovem de 30 anos, idealista, ao abrir a revista, lá viu uma reportagem que falava do grande sofrimento, das necessidades extremas que passavam os habitantes da África equatorial, na região do Congo belga, mais especificamente em Lambaréné. Ele viu aquela matéria e lhe chamou tanta atenção, porque a reportagem dizia: a África precisa de você. Parece que a revista havia sido publicada para ele, quem sabe não o foi mesmo, mas a verdade é que era uma revista que estava ali qualquer, e ele pegou aleatoriamente para ler. Como Deus tem caminhos que nós desconhecemos, ele então, ao folhear a revista e ver: a África precisa de você. Ele já tinha esse sentimento de trabalhar pelo próximo. Ao folhear, viu aquela matéria e decidiu então visitar a região para conhecer o que acontecia com os seus irmãos daquela região longínqua. A África sempre foi um continente muito sofrido, especialmente 100 anos atrás, onde a perseguição, a escravidão, o abandono por parte das grandes nações era muito maior. Hoje nós temos uma preocupação a nível de humanidade muito maior do que naquela
naquela época. Então a exclusão era quase que total. A população vivia em situação de guerra, de lutas, numa selvageria completa. A fome, a miséria, as doenças que avassalavam a sociedade. Então Lambaréné era a capital da República do Congo e ficava nessa região de grande dificuldade. Ele, ao ler que a África precisava de você, e lembro a situação que os companheiros viviam, não teve mais dúvidas senão trabalhar por aquelas pessoas que lá viviam. Imaginemos agora um jovem de 30 anos de idade, no auge do seu pensamento cultural, no auge da sua bela juventude, vindo de uma família extremamente bem colocada na política e na cultura, com um caminho traçado para prosseguir essa caminhada da família, decidir largar tudo para cuidar dos seus irmãos da África. Pode parecer loucura, pareceria loucura para qualquer um que olhasse de fora, mas era a realização de quem sentia no coração a sua vocação. Ele, na mesma hora, escreve uma carta para a família, mas não viajaria imediatamente. Ele escreveu uma carta dizendo para a família que não queria mais se dedicar à música ou à filosofia. Se dedicaria informalmente, mas não como missão diretamente. Ele deixaria de lado por um tempo e iria cursar a faculdade de medicina para posteriormente então viajar para a região da África. Ele entra para a cadeira de medicina, diante de críticas da família, de amigos que não aceitavam, mas ele começa a estudar medicina, e foram 5 a 6 anos de faculdade. Ao terminar a faculdade, 6 anos após, ele então, por volta dos 35, 36 anos, já com a faculdade concluída de medicina, especializou-se em doenças tropicais, doenças locais, a fim de que seu auxílio fosse maior. Já estava casado naquele momento, então, ao se formar 6 anos após, ele e sua esposa partem para Lambaréné, no Congo belga, e partem ali para realizar uma das sagas mais importantes da história da humanidade. Ele chega na região do Congo e é visto como uma pessoa estranha. Muitas pessoas criticaram a sua partida da Europa para lá, e além da dificuldade, da incompreensão daqueles amigos que ficaram, também a incompreensão daqueles que o receberiam. Afinal de contas, o homem civilizado que chegava nessas regiões era com algum tipo de interesse outro, era para buscar os tesouros naturais, era para explorar, para usurpar, jamais para ajudar. O que o homem civilizado iria fazer em uma região pobre? Então, quando eles chegaram, logo de início a desconfiança. O que estão fazendo 2 europeus, 2 pessoas civilizadas, um senhor e uma senhora, um homem e uma mulher, para poder viver ali? Qual seria o interesse deles? E além disso, para agravar a situação, além da incompreensão dos que os receberam, além da miséria e de todas as dificuldades locais, eles ainda não falavam o idioma local, mas tinham que fazer a primeira visita, mesmo que depois voltassem para a Europa por um tempo, mas desejavam fazer a primeira visita para poder conhecer o trabalho que desejavam realizar e o objetivo firme nessa realização. Tomaram então o primeiro contato, viram a situação, perceberam as dificuldades locais, as lutas que o aguardavam, passaram ali um certo tempo tentando fazer amizades, tentando conversar, tentando travar um contato, e ao invés de desanimar, entusiasmaram-se ainda mais e estruturaram o trabalho que tentariam realizar. Eles então, passados alguns dias, voltam para a Europa. Agora já haviam tomado o primeiro contato e voltaram não para desistir ou desanimar, mas para se fortalecer ainda mais e retornar depois. Falam então com amigos, falam com companheiros sobre as atividades, muitos simpatizam com o que eles planejavam realizar. Eles então demandam, passado alguns meses, voltam então para a África, agora ao lado de médicos e de enfermeiros amigos que iriam para colaborar com eles. Alguns não ficariam todo o tempo, ficariam alguns dias apenas, mas não interessava, já era uma colaboração. Eles chegam de volta então à região da África com seus amigos, já eram conhecidos de alguns, a recepção já foi um pouco melhor, mas as dificuldades eram as semelhantes, eram quase que as mesmas, não havia qualquer estrutura. Eles e os seus amigos, então, diante do sofrimento, da selvageria com que viviam, da dor que os seus irmãos demonstravam, eles imediatamente, a ideia era tentar construir um hospital, mas como o sofrimento humano tem pressa, eles improvisaram uma forma de tentar agir.
mais rápido. Então pegaram um galinheiro que havia logo da região que eles se encontraram e improvisaram ali um posto de atendimento. A selvageria, a ignorância era tão grande, cada pequena ação lhe chamava a atenção. Assim que ele desembarcou, ele olhou dois homens que que um animal puxava uma carroça. O animal puxava a carroça, mas de repente estava subindo uma ladeira. O animal não tinha forças para puxar a carroça na ladeira. E os homens chicoteavam o animal para que ele subisse, mas não percebendo que ele não tinha forças. Schweitzer então se aproximou, pediu licença, soltou a carroça, deixou o animal subir sozinho e então depois empurrou a carroça com os seus irmãos. Ali ele percebeu como que faltava a mais mínima educação e o mais mínimo senso de higiene, de respeito, de conhecimento, e percebeu que o trabalho seria muito maior do que imaginava. Mas o idealista não se preocupa do trabalho ser maior. Se o trabalho é maior, ele se entusiasma ainda mais. Quem desanima com a grandeza do trabalho, talvez ainda não esteja preparado para o ideal. O verdadeiro idealista se entusiasma diante das dificuldades. O falso idealista, ele desanima diante das dificuldades. As dificuldades têm que ser um estímulo, tem que ser um entusiasmo para nós prosseguirmos. Ele então improvisa em um galinheiro que eles desativaram aos primeiros atendimentos. Começa a cuidar das pessoas, levaram medicamentos, começam a ajudar, começam a atender. E muitos amigos seus que haviam colaborado com ele na Universidade de Strasbourg, que muitos professores e amigos que eram escritores, eram doutores dessa universidade, simpatizaram com seu trabalho, foram para lá também, a fim de poder ajudá-lo. E ele agora, com mais colaboração, percebeu que era a hora de tentar começar a construir pelo menos o hospital que ele tanto desejava. Esse hospital que tanto desejava e que encontrou dificuldades no início, agora começaria a se tornar realidade devido à ajuda que ele estava recebendo de amigos. E além da ajuda que recebia dos amigos e da família, também o seu próprio esforço próprio na sua busca por recursos, porque várias vezes ele voltou à Europa para poder angariar recursos, realizava palestras e esses recursos eram direcionados para o trabalho, realizava eventos de música e os recursos adquiridos eram todos direcionados para o hospital. Escreveu uma obra monumental, além de todas essas funções que ele realizou, uma delas também ele era escritor, escreveu obras que ficaram memoráveis, uma delas, por exemplo, no auge da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, em que alguns membros da sua família foram presos, foram levados a campos de concentração e a sua família vivenciou dificuldades. Ele escreveu uma obra monumental chamada A Decadência da Civilização, aonde ele analisava como que a guerra representa a decadência de uma civilização, como que os valores morais se invertiam, quais eram as razões da guerra e como os valores morais faziam falta. Então essa luta dele pela construção de um mundo melhor, mas o que batia mais forte em seu coração, que era o cerne de todas essas lutas, era o seu amor pela causa do Evangelho. A presença de Jesus o fascinava de tal forma que nem a música, nem a filosofia, nada era mais importante para ele do que o trabalho com os mais necessitados. Quando começa a erguer o hospital em Lambaréné, junto com seus amigos, ele põe então uma placa escrito que ficaria imortalizada na região do Congo belga. Ele escreve nessa placa: diante da dificuldade e das dores que vicejavam, aqui existe a luz acesa da presença de Jesus, para que todos ali se lembrassem que a presença de Jesus era o mais importante. Não eram os médicos, não eram os enfermeiros, não era o músico, não era um filósofo, era a presença de Jesus. Ele e sua esposa e seus amigos eram os instrumentos do Senhor, mas a presença de Jesus é que era o principal. E escreveria uma obra que seria talvez a mais importante da sua lavra, intitulado A Busca do Jesus Histórico, aonde ele analisa essa busca interna por Jesus, que toda a humanidade de alguma forma faz, mas não é o Jesus teológico, não é o Jesus da ortodoxia, não é o Jesus do fanatismo tradicional, é o Jesus histórico, é aquele homem que era homem como nós, mas aquele homem que estava acima de todos nós, que revolucionou a humanidade com os seus conceitos, com os seus ensinos, com as suas ideias, e fez com que a humanidade entendesse como que a necessidade de uma luta
em prol da causa da caridade, era o que mais representava a presença de Jesus na terra. A caridade para com todos, o serviço para com todos, a união entre as populações, os ricos com os mais pobres, a união entre as doutrinas, a união entre as religiões. Não há por que as pessoas se separarem por causas religiosas. A humanidade tem que se unir. Infelizmente, Deus quer a união da humanidade, mas infelizmente os homens se separam. Até mesmo a religião, que era para ser instrumento de união, torna-se instrumento de separação. Quantas guerras na humanidade são feitas por causa da religião, por causa de lutas religiosas? Não são apenas guerras políticas por interesses políticos, também por causas religiosas, como contemplamos atualmente a interminável guerra entre palestinos e judeus, com forte conteúdo religioso, e outras mais espalhadas pelo mundo, aonde o fanatismo e a intolerância vicejam. E nós devemos caminhar para a unidade, para a construção dessa unificação. Cada vez mais, cada um pode ter a sua religião espalhada pelo mundo, mas nós temos que trabalhar pela união das crenças. Podemos ter a nossa religião, cada um de nós, e mesmo assim trabalhar pela unificação. Não temos que nos separar por diferença de crença. Quantos companheiros que acabam cultivando sem perceber esses preconceitos, essas coisas veladas, e que acabam estimulando uma certa separação. Qual a razão então de nós nos separarmos? Por questões religiosas. Outro dia, numa palestra, eu tive a oportunidade de citar o grande exemplo de Madre Teresa de Calcutá, em uma palestra que proferi num outro centro espírita. Falei da doutrina espírita, naturalmente, que era o objetivo, mas citei o exemplo maravilhoso que Madre Teresa nos deixou. E depois, posteriormente, um companheiro, até compreensível, porque era uma pessoa ainda incipiente na doutrina, mas ele se aproximou e falou: Eduardo, não tem nenhum problema você falar de Madre Teresa? Eu falei, aí eu brinquei com ele, eu falei, não, tem solução falar de Madre Teresa. Problema tem se a gente falasse de outras coisas. Aí ele falou, não, porque a gente está numa casa espírita, e Madre Teresa foi católica, tal, não tem nenhum problema. Eu falei, era compreensível devido à inexperiência dele, mas eu falei para ele, de maneira nenhuma. A mensagem principal da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. Então todos aqueles que forem instrumentos da caridade são exemplos para todos nós. Se você visse numa igreja católica ou evangélica alguém homenageando Chico Xavier, você não acharia belo ou acharia errado? Eu acharia maravilhoso. Como há muitos companheiros de outras crenças que estudam as obras espíritas, que estudam as obras de Chico Xavier, de Allan Kardec. Eu próprio conheço alguns companheiros que são padres, são pastores, e estudam as obras espíritas e não se converteram ao espiritismo, mas as estudam para se enriquecer na sua própria religião e assim serem melhores pastores, melhores padres e poder pregar com mais conhecimento de causa, já que o espiritismo aprofunda mais determinados conceitos filosóficos, religiosos, científicos, enriquecendo-se assim. Não precisam necessariamente mudar a sua crença, mas estão ampliando o seu conhecimento. É a unidade das crenças. Então é muito belo quando nós vemos essa harmonia, essa união. Nunca esqueço, certa vez, quando eu estava indo para um seminário lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, eu tinha meus 19 anos aproximadamente, o que obviamente não faz tanto tempo assim, né? Antes que vocês tentem calcular, porque às vezes as pessoas falam, 20 anos atrás, aí a gente olha e tenta mais ou menos, né? Então não vou dar essa brecha para vocês, não. Deve ter uns 2 anos que isso aconteceu mais ou menos. Eu sei que eu estava no trem indo, e eu peguei uma revista, eu sempre ando com algum material doutrinário na bolsa, e então abri uma revista, e comecei a ler, uma revista espírita, uma revista reformador da Federação Espírita Brasileira, eu estava lendo. E eu notei que do meu lado tinha uns 2 ou 3 rapazes, e eles conversavam alguma coisa sobre religião, e eu, como sempre gostei muito, obviamente, de religião, e aguçei o ouvido para, não que eu seja curioso não, mas só para perceber o que eles conversavam. Cheguei um pouquinho para o lado e prestei atenção, e eu percebi que era um grupo de budistas. Eu achei aquilo tão brilhante, porque eu já li sobre o budismo, e é uma religião, uma doutrina maravilhosa, e tanto que é uma das religiões mais seguidas no mundo. E então me aproximei e achei muito interessante e fiquei a observar.
E não sei porquê, mas me deu uma vontade imensa de participar da conversa. Mas eu esperei, e eles conversando entre eles, que eles estavam indo para o templo budista, que o budismo era isso, era aquilo. E eu com a vontade de opinar, mas fiquei sem jeito, meio tímido, né? Hoje ainda sou, imagina naquela época. Eu então próximo ali, esperando o jeito, mas enfim. Fiquei lendo a minha revista e ao mesmo tempo de olho no que eles estavam conversando. Ou melhor, de ouvido no que eles estavam conversando. E aí o rapaz que estava sentado do meu lado no trem, estava lendo uma revista deles, um jornal, não me lembro, budista. E eu achei aquilo tão legal, e eu com a minha revista aberta, e ele com a dele. Aí eu peguei e dei uma olhadinha. A gente sempre tem curiosidade de saber o que o outro está lendo, né? Aí eu peguei e olhei assim para o lado para ver o que ele estava lendo, porque percebi que era um jornal budista, e fiquei curioso. Aí eu olhei e dei uma olhadinha, às vezes quando eu disfarçava, olhava para mim, mas aí eu olhei para dele. Só que teve uma hora que eu percebi, ele estava com a revista aberta e eu estava com a minha. Aí eu olhei, ele estava olhando para a minha. Nunca mais eu esqueci isso, eu olhando assim para a revista dele e ele do lado assim, olhando para a minha. Aí o que eu fiz? A gente que é espírita, né, quer divulgar o espiritismo em todo lugar. Eu então peguei e virei um pouquinho assim para facilitar ele. Virei a revista um pouco assim de lado. Não sei se foi impressão minha, me pareceu que ele também virou a revista dele. Aí ficamos nós dois quase de lado um para o outro. Enfim, aí eu sei que eu tomei coragem e puxei conversa. Eu falei, desculpa, a gente era mais ou menos da mesma idade. Eu falei, desculpa, eu estou vendo o seu jornal, vocês são budistas? Ele falou, somos sim. Por acaso eu também vi a sua revista, você é espírita? Tudo por acaso, né? Tudo é por acaso. Eu falei, sou espírita. Ele, poxa, que bacana, meu tio também é. E aí começamos a conversar sobre espiritismo, sobre budismo, os amigos dele ali, começamos a trocar ideias e tal. E aí ele falou como era a instituição deles, o templo que eles frequentavam. E aí eu falei como era que o Luz Verdade, que é a instituição que ele frequentava, convidei-os para aparecer algum dia, se eles desejassem. E aí ele perguntou quais eram as atividades que havia na casa e perguntou quais as atividades que eu desempenhava na casa. E eu falei que ajudava, evangelização, grupos de estudo, e dentre elas fazia palestras na casa. Quando eu falei que fazia palestras na casa, ele falou um negócio que me traumatizou. Quando eu falei que fazia palestra na casa, ele falou assim, bem que eu estou vendo que você fala muito. Olha que mentira. Fica de pé quem discorda. Ninguém colabora, tá vendo? Sei que ele falou isso, de verdade. Ele falou, bem que eu vi que você fala a beça. Eu falei, é a vida, né, e tal. E continuamos conversando. Mas me chamou a atenção a forma universalista como se conversava. Não era aquela coisa separativista de que os meus estão salvos, os outros vão se perder porque não pensa como eu, está todo mundo errado se não pensar igual a mim. Era o espírito de unificação, o espírito de união. Existem pontos diferentes entre o espiritismo e o budismo? Existem, claro que existem, mas existem muito mais coisas em comum. Entre o espiritismo e o catolicismo tem diferenças? Tem. Entre os espíritas e os protestantes, entre protestantes e católicos, seja o que for, tem diferenças? Tem. Mas há muito mais pontos em comum do que pontos diferentes. E nós devemos nos unir nesses pontos em comum. A crença em Deus, na imortalidade da alma, na vivência do amor ao próximo, a crença em Jesus como nosso mestre e Senhor. Essas propostas de fé, de caridade, isso é igual. Então é nisso que nós temos que nos ater para promover a unificação das crenças. Então, esses grandes religiosos deixaram-nos esse precioso exemplo. Schweitzer, então, trabalhava por isso tudo. Não tinha preocupação de obrigar ninguém a pensar igual a ele, mas ele levava a presença de Jesus. Por isso que ali ele colocou na placa, aqui há luz acesa de Jesus. E escreveu a obra A Busca do Jesus Histórico. Continuou na sua saga intermina do trabalho pelos seus irmãos, conseguiram erguer o hospital. Um hospital que começou a ganhar fama cada vez mais, tanto na região como internacionalmente. Ele já era conhecido antes, agora então pelo seu trabalho repercutia cada vez mais na Europa. Enfrentou inúmeras dificuldades. No auge, por exemplo, da Primeira Guerra, quando soldados, tropas, invadiram a região do Congo para poder fechar o hospital e comunicaram a ele que ele não poderia continuar as atividades, o que é considerado hoje crime contra a humanidade, você atentar contra um hospital. Eles então naquela época, não sei se o princípio era o mesmo, mas a verdade é que em um ato de total estupidez, mandaram que o hospital fosse fechado. Schweitzer ficou preocupado porque seus irmãos precisavam de auxílio, quem iria ajudá-los? Ele então tentou conversar e os soldados das tropas estavam irredutíveis. E então
Schweitzer ficou preocupado de dar a notícia para os seus irmãos da localidade, porque eles poderiam se revoltar. E muitos se revoltaram, e muitos tentaram até agredir e tentar expulsar dali os soldados da tropa francesa, o que Schweitzer impediu. Mas se dependesse da vontade ali dos selvagens, daqueles homens mais simples, teriam expulsados todos eles dali. Mas Schweitzer, pregador da paz, símbolo da não violência, conversou com seus irmãos, amainou os corações, dissesse que eles confiassem em Deus, que os dias melhores virão. Continuou trabalhando, mesmo com o hospital momentaneamente inativo, continuou ajudando ali na localidade, e passado poucas semanas o hospital voltou a abrir, sob ordens de um governante, de um general, que sabia que aquilo nada tinha a ver com a realidade da guerra. E então voltou a abrir a instituição, e ele prosseguia na sua luta. Ganhou alguns prêmios internacionais, prêmios pela solidariedade, pela fraternidade, porque o seu trabalho crescia cada vez mais. Quantas pessoas que vinham de longe para poder conhecer o grande hospital que Schweitzer ergueu até hoje. Passados 100 anos aproximadamente, o seu hospital é uma referência na região do Congo, em preparação de profissionais, não apenas no atendimento àqueles que sofrem, mas na preparação de profissionais. Sua obra cresceu de tal forma que quando ele estava com 82, 83 anos aproximados, mais especificamente em 1952, ele é condecorado com o maior prêmio da solidariedade mundial, que é o Prêmio Nobel da Paz. Um dos maiores prêmios Nobel de todos os tempos na paz, que todo ano é concedido para alguém, mas alguns têm um maior destaque pelo trabalho que desempenham, como Madre Teresa de Calcutá, que recebeu em 1979. São personalidades que têm um destaque maior, que realizam obras, devido à sua iniciativa e devido à grandeza do trabalho, acabam ficando mais conhecidos, como Madre Teresa e como foi o caso do grande Albert Schweitzer, que serviria de inspiração para aqueles que viriam depois. 1952 tornar-se-ia um ano inesquecível para o Prêmio Nobel, porque a paz foi dada não a uma instituição, não a um político, não a algum chefe de alguma coisa, mas foi dada a um homem simples que renunciou a todas as glórias da Europa, que renunciou a tudo, porque é muito fácil renunciar quando nós não renunciamos a nada, quando fingimos renunciar, quando fingimos deixar de ter aquilo que nunca tivemos, mas é muito difícil renunciar quando temos tudo e deixamos tudo de lado. Ele tinha todas as glórias da Europa a seu favor, toda a riqueza, todo o sucesso, toda a fama, todo o talento para a música, para a filosofia, para a arte, para a cultura, vindo de famílias de políticos, poderia ter adentrado também nesse caminho, largou toda a glória da Europa para se embrenhar no meio do mato de Lambaréné e erguer um hospital que até hoje é referência para o mundo com os seus irmãos mais necessitados. É o que caracteriza o verdadeiro cristão. É o que caracteriza aqueles que lutam verdadeiramente, e é o que prega a nossa tão querida doutrina espírita. Quando o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação, ele nos ensina a grandeza do amor ao próximo, nos ensina que todos esses missionários são missionários de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, todos aqueles que praticam a caridade são espíritas e são cristãos, independente da religião a que pertençam. É exatamente dessa forma que esses missionários prestam essa preciosa colaboração para a humanidade. E quando, no ano de 1965, ele então aos 90 anos de idade já completos, ele cerra os olhos para a vida material e é velado seu corpo no próprio hospital que ele havia fundado em Lambaréné. Diante das lágrimas e do sofrimento daqueles que ele ajudava, de todos os que o amavam, mas para a glória dos céus, que recebia de volta esse anjo que desceu à terra, 90 anos de uma vida ininterrupta na prática do bem, entrega sua alma a Deus, cerrando os olhos para a vida material, e vai à direção do mundo espiritual superior, onde é recebido por Jesus, e aonde prossegue até hoje na construção da paz pela humanidade. Há alguns anos, a ONU, a Organização das Nações Unidas, organizou um grande evento pela paz, chamando
religiosos do mundo inteiro para poder participar desse grande evento, estimulando a paz mundial. Ocorreu, se não me falha a memória, no ano de 2001, 2002, um grande evento pela paz mundial. Ela reuniu religiosos do mundo inteiro, centenas, milhares de pessoas representando religiões, representando a solidariedade mundial, para levar uma mensagem de paz ao mundo. E quem foi representando a doutrina espírita foi o nosso querido médium Divaldo Pereira Franco. Ele, ao lado de uma comitiva da Federação Espírita Brasileira, foi um grupo representando a doutrina espírita a convite da ONU. E o nosso querido Divaldo foi o orador que falou em nome da doutrina. E conta Divaldo Pereira Franco que naquela ocasião, diante de milhares de pessoas, religiões do mundo inteiro unidas pela paz mundial, ele viu a presença de inúmeros espíritos, inúmeras entidades que conhecidas e anônimas, estavam ali inspirando os religiosos e intensificando esses trabalhos pela paz mundial. E dentre esses espíritos que lhe foi permitido ver, um deles foi a figura de Albert Schweitzer, que estava lá iluminado como mensageiro de Jesus, tendo realizado esse trabalho precioso, dos mais importantes da história. E no século XX, estava ali presente em espírito, inspirando a todos aqueles que ali se encontravam no estímulo ao trabalho pela paz e pela caridade mundial. Essa é a proposta que o Espiritismo tem para nos trazer. Ler, conhecer a vida desses grandes apóstolos, nos faz querer ser como eles, nos faz querer realizar aquilo que eles realizaram. E é esse entusiasmo, esse estímulo e esse ensinamento que nós estamos na terra para cumprir. Porque fora da caridade não há salvação. Porque aqueles que forem os últimos na terra serão os maiores do reino dos céus. Porque aqueles que se fizerem os mais simples serão os maiores diante de Deus, porque muito se pedirá a quem muito foi dado, porque bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e porque ide e pregai, disse o Senhor, e eu seguirei eternamente convosco. Esses ensinamentos, então, calam fundo dos nossos corações e nos estimulam a ser cada vez melhores no campo da fé, no campo da esperança e, acima de tudo, no campo da caridade incessante, onde a renúncia e o esquecimento de si próprio nos leva a pensar cada vez mais naquele próximo que está ao nosso redor. E poderemos então lembrar, como os cristãos do passado, glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens e paz na terra. Ave Cristo, aqueles que te amam, te homenageiam e te saúdam, Senhor, no limiar da nossa imortalidade. Que assim seja. Muito obrigado a todos pela atenção e fiquemos com Jesus.